Amados, em 15 de maio de 2018, em meus sonhos, um verso foi entregue a mim. Jeremias 2, verso 8. Depois que eu li, fui levada para uma cidade onde havia um forte tremor. Esse tremor foi de tal magnitude que os carros não puderam viajar, porque um forte terremoto havia passado. Haviam pessoas procurando com grande desespero por seus parentes, e eles estavam andando pelas ruas, tentando encontrar parentes ou amigos perdidos. Uma senhora, no sonho, me deu um bebê. Talvez ela tivesse 1 ano, e me disse para cuidar dela, até saber o que fazer, porque seus pais haviam morrido. Meio que assombrada, perguntei: como ela sobreviveu e seus pais não? Me respondeu: seus pais tinham saído para o anátema. Naquele momento, eu recebi Jeremias 4, verso 5 e Jeremias 8, verso 5. Então, no sonho, eu perguntei: qual anátema? E me disse: o filme no cinema onde eles estavam. Naquele momento, saí de lá com a menina em meus braços e comecei a cuidar dela, até que ela pudesse ser adotada por alguém. Eu ensinei a ela sobre Deus, mas, incrivelmente, em sua tenra idade, ela foi atraída por coisas raras e estranhas. Enquanto eu caminhava com a garota, encontrei uma jovem que me disse não, que não importava o quanto corra, só conseguira chegar ao canto da igreja. A jovem dizia: assim fiquei no quintal dela, pois não podia entrar. Fiquei no pátio dela, pois não podia entrar, porque estava cheia de anátemas. Nesse momento em que me disse que estava cheio de anátemas, pensei: Senhor, você realmente tem que esclarecer isso, porque eu não entendo muitas coisas. Então, ela continuou me dizendo: eu pensei que lá fora eu ia morrer, mas a água começou a baixar antes de chegar aos meus pés. Eu abracei aquela jovem mulher, a levei para um lugar mais seguro e naquele momento foi-me dado Jeremias 16, 20 e 21. Saí de lá, fui com a bebê para um lugar mais recôndito da cidade e lá vi 3 jovens e um adulto. Eles estavam lutando para viver. Eles estavam amarrotados, molhados, suas roupas estavam rasgadas. Eles ficaram surpresos com o que tinha acontecido e conversaram um com o outro, e eu os ouvi dizer: como isso poderia acontecer? Dizia um ao outro, mas quando disse isso ao outro, o outro respondeu: pelo menos nossos aparelhos não se molharam, nem quebraram. Então, naquele momento, olhei e vi como cada um deles carregava um celular e se agarravam a ele como se fossem sua linha de vida. Insisti para que eles orassem pelos outros e parassem com suas atividades, mas não consegui convencê-los. De repente, um homem alto, eu o vi, estava em sua oficina consertando alguma coisa e saiu e eu perguntei: como está? E respondeu: estou com muito trabalho e essa rachadura é enorme e eu vou consertá-la. De repente, eu fiquei ao seu lado, onde ele me apontou e vi uma rua que tinha uma fenda muito grande e tremenda. Então eu disse: como o fará? Ao que ele respondeu: entre muitos, vamos fazê-lo. Então eu o vi se retirar e eu o vi entrar em um buraco naquela estrada. Era um buraco profundo. Eu estava muito preocupada, mas eu o vi
como ele estava calmo e percebi que ele não levou em conta o perigo que o cercava. Eu vi como uma corrida forte veio e começou a arrastar. Então eu comecei a correr ao seu lado, mas não consegui segurá-lo. Mas quando me aproximei dele para ajudá-lo e me inclinei, ele me pegou a menina das mãos e afundou com ela. Então gritei por socorro, mas ninguém me escutou. E enquanto eu estava naquele desespero, mais adiante, o homem conseguiu sair à tona um pouco e vi que ele tinha a menina. E eu a tirei de suas mãos, limpei-a o melhor que pude e percebi que sua saúde não estava bem, mas ela ainda estava viva. Então eu corri e dei a ela uma folha para comer. Eu não sei qual folha era, mas eu dei a ela uma folha para comer e vi como a garota respirava novamente, normalmente de novo. Vi que o homem não fazia nada para sair do buraco daquela rua e pedi-lhe que o fizesse. Ao que ele respondeu que seria mais tarde, porque atenderia a uma ligação que seu aparelho tocava. Eu o vi lá que estava lutando com o telefone celular e um carro estava vindo em direção a ele. Então eu pedi-lhe para sair, mas ele resistiu. Não percebeu o perigo que estava chegando. Então eu coloquei a garota em segurança e o repreendi e comecei a puxá-lo até ele sair. Ele estava mal, ele não coordenava os seus movimentos. Ele não estava bem e andava cambaleando, com movimentos lentos. Então ele pediu ajuda de um dos 3 jovens, mas nenhum o prestou. Naquele momento, ajudei-o a sentar em terra firme, longe da rua, e fui ver os jovens e perguntar-lhes por que não prestaram atenção ao pedido de ajuda que lhes dei. Eu vi que eles estavam andando em direção a uma loja. Não estavam prestando atenção em mim e continuaram andando para aquela loja próxima que estava lá. Eles entraram e eu também fui atrás deles. Eu vi que haviam muitas coisas naquela loja, mas havia algo que chamou minha atenção mais do que todas as outras coisas que vi no começo. Eram algumas estatuetas de metal antigas que pendiam de um enorme carrossel. No telhado da loja dizia: leve um para proteção. Então eu olhei e vi que eles eram todos iguais. E eu perguntei: como as pessoas sabem qual escolher se todas elas são parecidas? Quando eu fiz essa pergunta, eu pensei sobre isso e exteriorizei e eu disse em voz alta. Uma senhora olhou para mim e disse: esta é a chave. Me mostrou a chave. Isso foi por causa da posição que ocupavam naquele carrossel. E vendo a chave, eu vi o que dizia de forma tremenda: anátema de 1 a 4 para o carro, anátema de 5 a 8 para o lar, anátema de 9 a 12 para as crianças, anátema de 13 a 16 para o trabalho. Vendo isso, fiquei chocada e disse: isso é uma hierarquia de demônios, feitiços malignos. Então a senhora, rindo, disse: não, eles são proteções brancas e pretas para todos. Eu vi como naquela loja havia tudo para crianças, jovens, adultos e idosos. Eu vi videogames, chocalhos, filmes eletrônicos, material esportivo, coisas de casa, coisas que ainda eram comestíveis e todas elas tinham a ver com aquele grande carrossel. Eu não podia acreditar no que estava naquele pôster quando eu olhei para ele. Lá, várias seções que diziam o seguinte: seção de anátemas 1, eletrônico. Seção de anátemas 2, sapatos e bolsas. Anátema, seção 3, acessórios. Seção de anátemas 4, joias. Seção de anátemas 5, roupas. Seção de anátema 6, aparelhos. Seção de anátema 7, comida. Seção de anátemas 8, casas.
Seção de anátemas 9, carros. Seção de anátema 10, dinheiro. Seção de anátema 11, religião. Seção de anátema 12, pornografia. Amados, eu estava aterrorizada em ver isso, e eu disse: ó Deus, quem pode se livrar disso? Naquele momento, meu acompanhante me disse: leia e compreenda, e me deu Miqueias 4. Foi-me mostrado um cenário em que os primeiros pais da raça humana viveram felizes com o que hoje conhecemos ser o mínimo. Isso depois que eles já estavam em solo de pecado. Eles tinham um pomar que cultivavam, onde estavam sua comida e a água. Tinham algo pequeno para viver. Tinham roupas duráveis, modestas e quentes. Pedras de moinho onde o grão era moído, panelas de barro, algo simples. O trabalho deles era na horta. Lá recebiam alimento tanto físico como alimento espiritual. Disseram-me que todo o resto era um fardo imposto pelos anátemas, que o inimigo impunha cada vez mais ao homem para torná-los escravos. Apenas aquele que entende, confia e executa, que pode desfrutar, contou-me ele. Eu perguntei: o que é anátema? Me respondeu: tudo o que toma o lugar de Deus. É o desejo pelas coisas deste mundo. É alimentar o eu externo e interno. É tomar de Deus o primeiro lugar e colocar alguns desses anátemas em primeiro lugar. Isso é Abacuque 2:4, e será culpado de traição no juízo. E me deu Apocalipse 14, verso 8. Saí de lá e exortei os 3 jovens a não adquirirem nada, nada daquele lugar, porque tudo era anátema, mas saíram resmungando e com o celular na mão. Eu vi o homem que deixei descansando ao lado da estrada em pé na beira de um precipício. Fui até ele e vi que ele estava olhando para o que tinha acontecido na planície, em que veio a este homem um forte espirro e ele balançou, e eu vi como ele ia cair. Então eu o puxei. Mas eu vi quando ele foi para o vazio, porque eu não pude pegá-lo. Eu o vi cair e o vi expirar seu último suspiro. Pedi ajuda aos 3 jovens, mas eles não ajudaram. Corri para a vítima e vi outra pessoa tentando levantá-lo sem resultados positivos. Naquele momento eu gritei: Senhor, meu Deus, me ajude. Onde o Senhor está? Neste momento, meu acompanhante chegou e me disse: o grande eu sou está se alistando, está em seus preparativos finais. Não está alheio a nenhuma dor. Logo terá seu fim. Mas você, apesar da aflição, exorta e instrui. Não desmaie. Anima teu ser, pois ainda algo maior está por vir. Agora você está com aqueles a pé, e logo será com aqueles a cavalo. Ninguém que carrega anátemas sobreviverá, porque eles cairão em cima deles e os esmagarão. Eu caí no chão de dor e sofrimento e disse: isso é terrível. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Naquele momento ele me respondeu, Êxodo 20, de 1 a 4. Porque você vive na opulência, sabendo que sua herança não é essa? Ele me disse. Você não sabe que aquele que tem 2 capas deve dar uma capa a quem não tem? Por que você está tão ansioso para acumular bens? E o que você tem, para que será? Meu olho vê suas casas cheias de anátemas, cheias de luxos e glutonaria e prazeres acumulados, mesquinhos em me procurar e deliciosos, deleitosos em seus bens.
Nem os ricos se voltaram para mim, para reconhecer que seus anátemas estavam afastando de mim? Então, naquele momento, foi-me dado o Salmo 40. Por um momento, ele caiu e levantou a mão direita para o céu e disse: Vivo eu, que ninguém que acumule tesouros terrenos pode participar da herança eterna. Seu povo louvará, e ele me disse, Salmo 103, e sua herança os reconhecerá, e me ditou Salmo 18. O que lhe foi mostrado é o caminho natural e sutil pelo qual o homem, não pensando, perde não apenas sua vida, mas sua alma. Eles vivem por trás de suas bênçãos e com isso sua destruição virá. Foi-me indicado que não se calasse e manifestasse os anátemas, porque ninguém poderia ser mantido em tal situação. Nesse momento me foi dado Abacuque 2:20 e também recebi Josué 7, 12 e 13. Eu entrego a vocês, queridos irmãos, como eu os recebi. Que Deus nos dê compreensão e sabedoria para poder discernir e perceber o que o Senhor quer nos dizer. Que Deus nos abençoe.